Olá, turma, tudo bem? Quem está aí assistindo, prazer mais uma vez em estar aqui com vocês, tá? Bem, hoje eu vou falar da parte 2 do trabalho do Rogers. Na primeira parte falei sobre self, tendência atualizante e processo de avaliação organísmica. Quem tiver alguma dúvida, é só dar uma olhada na primeira parte. Na segunda parte, irei falar do desenvolvimento humano segundo a concepção rogeriana. Rogers, ele vai focar numa coisa. Ele não quer saber da origem do self. Ele apenas sabe que o self existe e quer trabalhar e compreendê-lo. Deste modo, ele chegou e fez as seguintes reflexões: que o nosso desenvolvimento de self, que envolve a tendência atualizante, ela, em termos de prática, faz nosso mundo experiencial se ampliar. A gente adquire mais e novas experiências, não só em termos de maturidade, de compreensão, de sentimento profundo, mas também em contato com o mundo externo, né? Então, o mundo experiencial. Através desse contato, o quanto a gente adquire de experiências. Neste exato momento, assumo que nessa tendência atualizante a figura do professor, que vai ter que passar por um mundo experiencial e envolver de ajudar você, estudante, a compreender Rogers. E vice-versa, você está buscando conhecer porque quer se formar, quer compreender o pensamento do Rogers, quer entender melhor as teorias para conseguir ser um futuro psicólogo e escolher a abordagem que você acredita que se identifique mais. E claro, né? Isso a gente está falando do nosso ponto de vista adulto. E como é que é nesse ponto de vista criança? Como é que é esse desenvolvimento do self, né? O desenvolvimento do self, gente, ele é muito crucial nessa fase da infância porque ela precisa se organizar, ela busca aspectos que façam haver coerência, né? Apesar de o bebê, rapidinho, à medida que a criança vai crescendo, ela vai percebendo que ela tem algo que se diferencie dela, do que é dela, que ela vai ter seu autoconceito de adquirir o que é dela e perceber o que vem externo a ela, né? Então, nessa fase da infância, é muito importante a criança o quê? Reconhecer que ela é cuidada e amada, né? Se não fosse pelo amor, muitos de nós não estaríamos aqui vivos, né? Precisamos do cuidado do outro. E claro, né? Quando a criança cresce, vai crescendo, vai surgindo o self, ela busca, muitas das vezes, pela aprovação e aceitação e o amor dos outros, que muitas das vezes se inicia com a mãe, depois para os pais, e essa busca dessa aprovação, o Rogers vai dar o nome de consideração positiva, ok? Esta consideração positiva, o Rogers vai perceber que depender da relação com os pais, ela pode vir de duas maneiras. Uma consideração positiva incondicional e uma consideração positiva condicional. Vamos lá, para entender um pouco das duas, tá? Gente, para quem já foi filho, é pai, ou é mãe, ou é avô, ou é tio, ou é amigo, vamos lá. Filho, apesar de todo o amor e tudo mais, ele faz coisa certa? Não, né, gente? Ele faz comportamentos inadequados e Rogers nunca deixou de considerar a importância da aplicação de uma educação que gere até punições, se for necessário. Punição não é no sentido de, vamos dizer assim, de bater ou alguma coisa, mas é no sentido de advertir a criança que ela está fazendo coisa equivocada. Por que isso é importante? Porque o que acontece? Consideração positiva incondicional. O pai e a mãe, mesmo corrigindo o seu filho, vai demonstrar para o seu filho que isso não vai abalar a relação entre eles, que o amor vai prevalecer. E a criança percebe que isso não faz ter perda do amor dos pais. E o Roger defende que isso é muito importante, porque a criança vai aos poucos perceber que, apesar da sua formação de self particular e perceber o outro, ela vai manter o quê? Vai manter a sua formação educativa de um self, que cada vez mais vai se expandir, vai ter
uma tendência atualizante, ela vai focar no seu cérebro para o seu autodesenvolvimento, ok? De maneira ativa, e ao mesmo tempo vai manter a relação com os pais, porque os pais estão mais frisando a educação. Não negocia o amor, não barganha o amor, ok? Do outro lado, nós temos pais que têm uma educação condicional, consideração positiva condicional. Ele sabe que a criança está buscando, ele sabe que a criança está demandando amor, e se a criança não se comporta da maneira como ele quer ou ele deseja, sempre está ameaçando, ou em ato, resolve ameaçar ou tirar ou demonstrar à criança, ou muitas das vezes realmente acontece isso, devido à falta de maturidade de alguns ou muitos pais. Ele demonstra que não ama mais a criança, que deixa de gostar da criança. Ou seja, faz a educação ser condicionada à criança atender aos seus desejos. Então, olha só que coisa interessante. O que isso provoca na relação, na formação de vida da criança? É o que o Roger já percebia. Enquanto uma criança na posição incondicional, ela sabe que não vai perder o amor do pai e vai desenvolver seu self, se internalizando essa atitude vinda dos pais e se desenvolvendo e mantendo um contato com os pais. Nesse caso, essa criança, por outro lado, ela vai achar que só conseguirá o amor dos pais se ela fizer algo que os agrade, e ela esquece, exclui, escanteia muito o seu desenvolvimento do self, ok? E aí o que acontece? Voltando agora para a consideração positiva incondicional. Com esta forma aqui em que os pais estão educando por amor, não vai deixar de amar seu filho, olha como coloca, né? Isso isso forma uma autoimagem da pessoa que desenvolve seu self e internalizamos tais atitudes vindas dos outros. A criança desenvolve esse self muito mais saudável, muito mais maduro, muito mais pleno, resiliente. E aí é o que o Rogers coloca, né? A criança vai internalizar tanto essa atitude de vida dos pais que ele vai até o quê? Em vez de só depender dos pais, ela se autoconsidera positiva. Percebe, ó? Consideração positiva vem do externo. Autoconsideração positiva. O próprio self está em ação. A própria pessoa se dá. É a habilidade adquirida após a introjeção da consideração positiva. A criança, além de querer a aprovação dos outros, passa a se auto-aprovar e na verdade, se auto-aprovar, se auto-recompensar, escrevi aqui errado, e se auto-aceitar. E o que é se aceitar? Não é aceitar que ela é perfeita. Ao contrário, ela tem faltas. Ela não vai ficar se auto-julgando, flagelando com palavras. Tem aquele superego, se a gente pegar um pouco de psicanálise, aquela coisa rígida de culpa, né? Não, não, não. A pessoa tem essa alcance de ser resiliente consigo mesmo. Ok, gente? Então, este é um resultado em que a pessoa está tão amadurecida que ela se autoconsidera positiva. E essa autoconsideração positiva, quando tiver seus alunos, filhos, sobrinhos, ela vai entregar à criança que ela estiver dando cuidado, isso aqui, ó, consideração positiva incondicional. Ok? E da parte da relação da relações em que há uma consideração positiva condicional. Aí que acontece? Como o self da criança, cada dia que passa, ela começa o quê? A escantear essa atenção. Ela não consegue introjetar muito bem essa importância do self, porque ela está mais dedicada a conseguir o amor de todos. Só que aí ela introjeta. Ela introjeta o quê? A ideia de que ela só vai ser amada ou querida ou vai ser uma boa pessoa se ela merecer isso. Para não dar confusão. O que quer dizer essa linguagem na figura de Rogers? Enquanto essa pessoa aqui, do autoconsideração positiva, ela é mais madura, aceita que ela tem erros, sabe que ela falha,
Mas isso não quer dizer que seja o pior, o fim do mundo, porque ela sabe que é humana, é para isso mesmo, são experiências. Se auto dá amor e dá amor aos outros, esta pessoa aqui que não se desenvolveu muito bem vai acreditar que ela só é útil, querida ou amada ou se dá uma ideia de amor se tiver uma condição. Se ela alcançar algo que possa fazer com que ela possa se sentir merecedora ou conseguir o amor dos outros. Vou dar um exemplo, tá? Gente, quem já fez concurso, quem já fez vestibular, sempre passamos por de perrengues, né? A gente não consegue adquirir, a gente não consegue passar de primeira em alguns casos. Confesso que eu lembro da minha época do ensino médio, que era o bom das vestibular era uma pressão, né? Ainda mais que naquela época não tinha, como hoje, as faculdades particulares para poder dar uma possibilidade, dar uma a mais, né? Eu lembro que eu tinha um colega que era um dos melhores da turma em termos de ensino, né? Um inteligente, cheio da informação. A nota do rapaz era no mínimo 8. No mínimo 8. E quando veio a época do vestibular, ele não conseguiu passar. Lembro vagamente, né? Mas eu lembro que ele chorou muito, chorava muito, irritado, chorando, tal. E teve um dos momentos que, claro, naquela época você não entendia, né? Era jovem. Hoje, olhando para trás, podemos fazer interpretações, né? Ele falava assim: eu não sou um bom filho, eu não sou uma boa pessoa. E às vezes com um ar de ressentimento que não é tão legal assim: e parabéns ao meu irmão que passou. Essa fala de eu não sou bom filho, eu não sou uma boa pessoa, numa perspectiva rogeriana, estamos diante de uma consideração de merecimento. A ideia de que ele só seria um bom filho ou uma boa pessoa se tivesse passado no vestibular. Como deve ter sido a introjeção dele na relação com os pais? Será que os pais, ao ofertarem a ele a atenção ou a desatenção, estavam trabalhando de uma maneira, não sei, né, ou intencional ou não, uma consideração positiva condicional? E naquele momento, naquele ápice da sua vida de adolescência para a fase adulta, né, que é praticamente essa fase, nós estamos diante de uma pessoa que manifesta a consideração de merecimento. Acredita-se que só vai poder se auto-amar ou se alcançar algo que faça ela tornar-se. E vamos ser sérios, gente, não é bem assim. A pessoa fica insegura, né? Porque tempo passa, vem outros perrengues, vem outros problemas que nos levam a novas experiências e a gente pode perder. É daí que eu falo que não é um estanque, né? Você vê que há uma insegurança permanente nesse self mal trabalhado, que acredita que só é alguém ou algo de valor se merecer. Se fosse incondicional, não teria isso, porque a sua própria vida já é merecedora. Deu para entender? Se possível, se precisar, coloque nos comentários para poder esclarecer melhor se tiver alguma dúvida. Ok? Muito bem, gente. É, quando a pessoa não consegue ter um funcionamento pleno do seu self, ele escanteia, tem desejo, mas consegue atender muito bem. O Jung, ó, tô sempre com o Jung na boca. Na fala. O Rogers, ele vai dizer que existem duas formas de pessoas no mundo. As pessoas que são incongruentes e o contrário é a pessoa que é congruente. O que o Rogers defende? O termo nomeado por Rogers que envolve a distorção que a pessoa tem de si mesmo sobre a realidade das coisas e como ele inibe toda a forma de atender à atualização e compromete sempre seu self. O que quer dizer isso? Vamos lá? Gente, vamos falar em outras palavras. A pessoa incongruente é aquela pessoa que deseja as coisas, quer as coisas, mas muitas das vezes não se faz valer por aquilo que ela deseja. E até mesmo distorce algumas realidades. Vou pegar aqui por esse momento que nós estamos passando agora. Você deve ter algum colega ou alguma colega que diz que acredita que é uma boa pessoa, uma boa aluna, um bom aluno,
Mas vamos lá para o lado congruente, né? Incongruente. Ele você diz que é um bom aluno, mas falta aula, não estuda o suficiente, deixa para depois. E quando tira nota baixa, não quer reconhecer o que faltou. Às vezes briga porque a culpa é do professor que não explicou direito. A culpa é do dessa sala que está muito quente, não tem um ar-condicionado, em vez de ter só tem ventilador. Ou seja, vê a incongruência. A pessoa não sabe trabalhar de forma plena para o seu se desenvolver de acordo com uma tendência atualizante muito mais que saudável, muito mais congruente. É muito distorcido. Então, o Roger trabalha muito com essa ideia da relação, o que tu desejas para o que tu faz. Isso é o que ele pode perceber assim, a incongruência não faz sentido, não tem sentido, é contraditório. E ao contrário da incongruência, nós temos a congruência. São as pessoas que querem, desejam e fazem de tudo para poder alcançar o que sonha, reconhece seus limites, reconhece as limitações do momento, mas sempre está disposto ao quê? A expandir seu mundo experiencial, diferente do incongruente que fica muito estancado com a mesma forma de experiência, né? Que é distorcida da realidade, ok? E aí, voltando um pouco à questão da incongruência, a incongruência leva muito a essa discrepância entre a autoimagem e os aspectos da experiência da pessoa. É o que eu falei. A pessoa se acredita, mas os aspectos da experiência são as mesmas, ou seja, cadê de fato um desenvolvimento aí, né, gente? Ok? E aí o que acontece? Às vezes a pessoa que tem muito incongruente, voltada muito para essa questão da consideração de merecimento, a pessoa fica tão voltada à aprovação da vida externa, do externo, que desconsidera seu autodesenvolvimento, o seu self. E as experiências incongruentes que vão de encontro ao seu autoconceito ou autoconhecimento. E como eu falei, o contrário da incongruência é a congruência que eu já falei, né? A pessoa tem plenitude, a pessoa é tranquila e tudo mais. Gente, eu vou colocar esse vídeo aqui rapidamente só para vocês tiverem uma oportunidade de assisti-lo, tá? Posso estar colocando na descrição do vídeo. Pronto, eu vou colocar na descrição do vídeo, que é um poema bem bonito, que dá uma ideia de plenitude, né, dessa maturidade que nós temos. É uma forma de vocês perceberem o seguinte, o que o Rogers mais acreditava, que o objetivo da vida, para Rogers, é alcançar a plenitude na vida. Você tem um funcionamento pleno do seu psiquismo. E aí eu vou colocar no descritivo esse vídeo aqui do YouTube, um poema. Convido vocês a assistirem, não é mais de 5 minutos, até onde eu lembro. É uma delícia para poder ouvir. E causa muita reflexão e muito aprendizado, porque provoca a gente a pensar. E vamos lá, gente. Se a pessoa congruente ela é uma pessoa plena, faço a pergunta para vocês. O que seria para vocês uma pessoa plena? Pessoa plena, será que significa que ela sempre é feliz? Que ela sempre está com a vida perfeita? Não é isso. Funcionamento pleno não quer dizer que você não vai passar por situações difíceis ou problemas. Mas mesmo com as tamanhas dificuldades, você vai se ver muito o suficiente para poder aproveitar aquilo, mesmo que seja difícil, para o que? Você experienciar algo. Para você sempre estar em estado de quê? Manutenção do desenvolvimento do seu self. Isso é a crença do Rogers. Por que isso? Tem a ver com a vida de todos nós, mas também tem a ver com a vida dos Rogers. Muitas das vezes passamos por situações difíceis que, como já ouvi muitas pessoas falarem, não queria estar passando por isso. Realmente, quem quer passar por situações tão chatas, mas tem umas que a vida não pergunta se a gente quer. A vida nos provoca a gente a passar. E mesmo aquela situação estressante, difícil, tem pessoas que agradecem por ter passado aquilo porque levou uma nova experiência de vida. Nós temos aqui amigos, colegas, que vocês escutam, você que deve já ter passado ou deve estar passando agora. Então é um momento muito crucial para você dar chance, para na visão rogeriana, de você desenvolver seu self e tornar-se uma pessoa de funcionamento pleno na vida.
ok? Então, gente, fica aqui as informações, a ideia do funcionamento pleno, das pessoas plenas. Convido a vocês a assistirem esse poeminha aqui, muito bacana, viu? Espero que o Rogers tenha ajudado bastante para vocês compreenderem da melhor maneira possível. E claro, caso vocês se identifiquem, o que não falta são livros deles aí, dele, dos rogerianos, dos humanistas, é bem bacana. Ainda mais que a proposta do Rogers, sei, ó, detalhe, né? Eu sei que a aula é de personalidade, o foco não é clínica. Mas pegando um pouquinho, só um pouquinho aqui para a clínica, o Rogers ele considerava que o trabalho na clínica é você ajudar a pessoa a tornar-se, a pessoa não, o sujeito, o indivíduo tornar-se uma pessoa. Ou seja, para que ele olhe para dentro de si mesmo, reconheça seu self e trabalhe para que ele se desenvolva. E que forme o objetivo principal da vida que o Rogers acreditava. Fazer com que esse self desenvolvido faça com que a pessoa tenha um funcionamento pleno. Ok? Obrigado por estar aqui me assistindo mais uma vez. Qualquer dúvida, tem a sala de aula, tem os comentários, ok? É uma forma de para você, principalmente estar com dúvida ainda no assunto, ou não teve condições de assistir a aula, para não perder a oportunidade para poder aprender, tá bom? Valeu, gente. Forte abraço.